interessa muito, assim, na Europa nós estamos vendo, e isso me chama a atenção de forma geral, as lideranças europeias estão muito frágeis. Eu não estou nem falando da União Europeia, que sempre foram lideranças de segundo time, dentro dos seus estados. Ursula von der Leyen, Josep Borrell, né? O pessoal é de segundo time dentro dos seus próprios países, né? E aí, mas você olha, o Olaf Scholz, você vê Macron talvez seja o pior presidente da França nos últimos, no mínimo, vou aqui ser generoso com ele, nos últimos 70 anos. Entendendo? Vou ser generoso, serei generoso, né? Porque a gente pode incluir ele lá e outros personagens bem ruins. E isso, às vezes, nos mostra que a incapacidade da Europa de reagir de forma coerente aos desafios. Nós temos um conflito ali no leste, onde eles foram um dos que provocaram esse conflito, né? Eles são um dos agentes provocadores desse conflito. Tomaram medidas econômicas contra a Rússia que claramente, antes de serem contra a Rússia, eram contra a própria Europa, né, para diminuir a sua competitividade e aumentar os laços de dependência com os Estados Unidos. Então, como é que você enxerga essas... você vê, para a gente achar, né, o Rishi Sunak, né, o melhor deles é porque o nível está muito baixo, né? O Rishi Sunak é talvez o melhor político desse pessoal que a gente está olhando aí, do González lá da Espanha, né? O primeiro-ministro de Portugal, coincidência, caiu por corrupção, de novo outro, né? Aí tem a Meloni lá da Itália, que se ela está arriscada a fazer uma saudação não muito ilegal na própria Itália, e por aí vai. O que você vê esse cenário europeu, essas lideranças europeias, e quanto isso contribui para essa disfuncionalidade que o Ocidente passa por esse momento? E olha que eu quebrei o galho, eu não falei do Justin Trudeau, porque pode botar nesse saco aí, né? O Biden eu não falo, porque eu não falo de pessoas idosas em caminho não, já na serenidade, tá? Por favor, Tito. Bom, o que a gente vê é que, primeira coisa que a gente vê é que eles têm um muito baixo nível de conhecimento da história dos seus próprios países, né? A gente vê isso quando eles fazem certas declarações. E um dos exemplos disso é a Annalena Baerbock, né, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Em segundo lugar, uma falta de compromisso com a realidade do povo, com a realidade que o povo dos seus países vivem é tremenda, né? No caso, por exemplo, que você falou das sanções, todo mundo sabe que as sanções que foram impostas contra a Rússia têm um efeito colateral terrível contra a Europa, e o que acontece é que todo aquele ambiente, né, de prosperidade europeia que foi construída algumas décadas atrás entrou em colapso, né? O Reino Unido tem umas taxas de inflação horríveis, passou de 10% no ano passado, muita gente que estava sem calefação, sem poder pagar as contas do dia a dia, inclusive de alimentos. Na Alemanha, a gente tinha uma piora da qualidade de vida. A Alemanha, que era, digamos assim, a principal locomotiva industrial da União Europeia, está no processo de desindustrialização, né? E tudo isso por pura incompetência dessas autoridades. E por que existe essa incompetência? Porque é uma nova geração. É uma geração que tem pouco conhecimento da história do seu próprio país, é uma geração que não tem praticamente nenhum sentimento patriótico, né? E o resultado não poderia ser outro, né? A Meloni, inclusive, que você citou, hoje ela é motivo de chacota de muitos italianos, né? Muitos italianos achavam que ela ia, por exemplo, colocar um ponto final ao problema da imigração, e, na verdade, muita gente ficou desanimada com isso. Inclusive, eu conheço muitas pessoas na Itália que falam isso para mim, né? Muita gente ficou desanimada também com a política do Olaf Scholz. Olaf Scholz, que no início
por exemplo, do conflito na Ucrânia, que era contra o envio de armas, depois acabou cedendo, e hoje a Alemanha, depois dos Estados Unidos, é o país que talvez mais envia ajuda para a Ucrânia, falando de ajuda militar, junto com o Reino Unido, né? Ou seja, mostrando-se ali uma submissão total aos Estados Unidos, né? E uma falta totalmente de compromisso com a própria realidade da Alemanha. Então, os discursos que a gente também vê dos eurodeputados são macabros, né? Discursos do tipo, vamos mandar os ucranianos de volta para o fronte, que importa a nossa população. A Annalena Baerbock, inclusive, falou isso em alguns congressos do ano passado e retrasado, que importa se vamos ter uma queda na qualidade de vida. O Josep Borrell depois disse que o dinheiro que a gente vai enviar para a Ucrânia era o dinheiro que ia ser para construir escolas, hospital, jardim de infância e tudo mais. Ou seja, toda uma geração de políticos que não estão comprometidos com o bem-estar social de sua população, né? O efeito disso a gente sabe, piora de vida, e não acredito que a Europa vai uma vez se levantar novamente. Então, eu acho que a Europa está voltando àquilo que ela, maior parte da sua história foi. Um continente, na verdade, pobre. Porque, apesar de todas as suas conquistas, de todas as suas guerras, a gente sabe que a Europa sempre foi um continente onde a população dos países sempre viveu na pobreza. Caso contrário, eles não imigrariam para as Américas e para outras partes do mundo. Imigrariam.